Olá, Felipe. Bom dia, Carol. Como é que você vai? Tudo bem? Eu vou bem, e você? Tudo certo, graças a Deus. Estamos aí mais um dia nesse mix entre home office, HO, né? Uhum. Home office, escritório, máscara. Tu tá sem máscara agora porque tu está sozinho no ambiente, é isso, Felipe? Eu tô sem máscara agora porque eu tô sozinho no ambiente, mas a gente está respeitando essa questão do decreto municipal, né? De utilização de Uhum. máscaras em ambientes públicos, né? E manter essa distância. Mas, ao mesmo tempo, tem vários colegas nossos que estão em home office, né? É muito uma decisão tanto da empresa quanto também de se sentir confortável de estar em casa, né? Uhum. Para quem está entrando aqui com a gente agora, então, o Felipe Guerra é meu convidado de hoje. Ele é economista, CFP, depois a gente vai explicar o que isso significa, é assessor de investimentos e representa a Messa Investimentos, né? Trabalha com a Messa Investimentos, e que é um filiado da XP. E recentemente publicou uma notícia que repercutiu muito no país, e aqui na Serra Gaúcha, a gente fala de Caxias do Sul, né? Sobre a diretriz da empresa de que os funcionários devem trabalhar em home office. E aí está o tema um dos temas da nossa live, que é o HO, né? HO, home office, até dezembro desse ano, Felipe. Vocês, como filiados, também seguem as tendências, muitas vezes, da XP, né? As diretrizes, enfim, as orientações, não sei como isso funciona para vocês, mas a equipe não está trabalhando totalmente em home office aqui em Caxias do Sul. Eu queria que tu explicasse para a gente por quê dessa decisão de vocês e como que tu avalia que está funcionando com a parte da equipe que trabalha em home office em alguns momentos. Como é que está sendo essa experiência para vocês? Bacana. A gente, hoje, a Messen, ela é o maior escritório afiliado da XP no Brasil, né? Hoje nós temos a nossa matriz aqui em Caxias do Sul, uma filial em Porto Alegre, uma em São Paulo e uma em Brasília. Ou seja, são 4 escritórios espalhados por três regiões do Brasil. E cada região com a sua especificidade, né? Com a sua particularidade. Uhum, Caxias do Sul, por conta dos decretos, por conta da evolução que a gente tem acompanhado, a gente decidiu ter essa volta aos poucos, né, da parte mais comercial, do atendimento direto ao cliente. A gente faz uhum, muito atendimento presencial, as pessoas gostam muito disso, né? E tem utilizado as máscaras para fazer isso, o que é uhum, bem razoável, né? Todo mundo utilizando uhum. máscaras com um distanciamento ali durante as reuniões. Só que a situação de Caxias não é a mesma situação de São Paulo, né, Carol? E nem de Brasília. Ou seja, a Uhum, gente tem que ter uma política muito focada na nossa localização. E assim, não é porque hoje a gente está aqui no escritório que semana que vem a gente não possa estar. Uma uhum, coisa não impede a outra, né? Não é uma decisão assim, ah, voltamos e então estamos aqui. Tanto uhum, que hoje boa parte da equipe está aqui, mas boa parte da equipe continua trabalhando de home office, né? Já uhum, continua trabalhando em casa. Ou uhum, seja, é muito uma possibilidade, até porque assim a gente gosta muito desse ambiente que nós estamos. Nós nos sentimos muito confortáveis aqui dentro da empresa, dentro da Messen, uhum, justamente por termos essa troca de experiências entre os assessores. A gente se sente muito confortável com isso. uhum, Estando em casa, a gente mantém o contato, né? Muito por ferramentas de comunicação e redes sociais. Mas é diferente, né? Tu tá com a tua equipe, tu tá próximo de todo mundo, é um ambiente diferente, é um clima diferente. Então é bem bacana esse sentimento. A gente gosta muito de estar aqui. Em uhum. relação a resultado, em relação a performance, obviamente que foi um aprendizado para todo mundo, né? Para nós, para ti, para nós, para todas as empresas, é uma Sim. novidade. E assim, é uma coisa que eu estava comentando esses dias atrás, é uma evolução que a gente estava pensando em fazer para os próximos 5 anos, que a gente Uhum, teve que fazer em 5 semanas. uhum, A Messen, ela entrou em home office na segunda quinzena de março. A gente antecipou esse movimento justamente uhum, pela preocupação que nós temos com as pessoas.
Porque a gente sabe da qualidade que tu consegue ter com o cliente desde que utilize essas ferramentas de aproximação. Mas a gente sempre, né? E sabe disso. Estar próximo é bem relevante. Em São Muito, Paulo, perdão. desculpa, São Paulo e Brasília continua tendo o home office total. Não tem praticamente não tem ninguém dentro do escritório, né? Justamente para poder seguir os decretos e o acompanhamento de saúde que a gente tá tendo, né? Me parece que o importante agora é ter a opção, né? É que as empresas todas entendam que elas precisam oferecer o atendimento, o trabalho não pode parar caso o nosso contato pessoal não seja possível de ser realizado por qualquer motivo, né? E eu queria perguntar para ti, desses funcionários, colaboradores, parceiros que estão realizando atendimento online, se o público tem aceitado bem isso, os clientes de vocês estão aceitando bem, se eles compreendem, se tu entende que eles compreendem que o atendimento é o mesmo, que a qualidade do trabalho é a mesma, nesses locais onde não pode haver o presencial nesse momento. Qual é a percepção do cliente? A percepção tem sido muito melhor do que eu imaginava que fosse. Muitos clientes gostam de ter esse contato presencial, mas todos eles entenderam de maneira muito tranquila a importância de manter esse distanciamento social nesse momento e que pudesse utilizar essas ferramentas de conexão via vídeo. Porque por mais que tu não esteja pessoalmente ali conversando, tu está através de um vídeo, tu tá vendo a pessoa. E isso é muito bacana. Isso é muito bom, né? Tu vê a pessoa do outro lado, tu tá conversando, interagindo com ela. Então, e a nossa preocupação era muito a questão da funcionalidade, da facilidade que as pessoas teriam em utilizar essas ferramentas. Pelo fato de todas as empresas estarem utilizando, acabou se tornando padrão que todo mundo fizesse isso. Ou seja, a pessoa teve que se adaptar não para falar conosco, mas para falar com todo mundo. Para com a a sua sua família, com a sua família, com todo mundo. E que nem a gente vê ali através dessa política da XP, de trazer o home office integral até dezembro, né? A XP sempre foi inovadora em tudo que ela fez, né? Trazendo a parte da educação financeira para os investidores desde 2002, 2003, trazendo a plataforma de investimentos aberta, sem restrições de movimentação para os investidores a partir de 2011, trazendo essa questão do shopping financeiro. Então, ela sempre esteve buscando cada vez mais ter uma inovação. Né? Hoje é uma empresa que, por valor de mercado, já vale mais do que o próprio Banco do Brasil. Então, a gente vê como esse impacto de trazer inovação e não ter o teu funcionário ali, ou funcionário, ou colaborador, ou parceiro, ligado através de um contrato, mas ligado através de produtividade, como isso tem trazido grandes vantagens no mundo corporativo, né? Tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Se tu for observar quais empresas que tiveram resultados positivos ao longo dessa pandemia, Facebook, Amazon, Zoom, todas aquelas que têm um ambiente de meritocracia muito maior do que geralmente a gente vê nas empresas tradicionais. Bom, a gente falou de HO aqui, né? Então tá explicado, pessoal que está trabalhando no home office, pessoal que gosta do presencial, o importante é que o atendimento seja bem feito, que o trabalho continue, né? E que a gente possa se adaptar. Tanto o fornecedor, o assessor, quanto o cliente. Esse exercício de resiliência e adaptação está sendo bem bacana. Com certeza são mudanças de atitude que a gente vai lucrar, eu digo, né? Para o resto da nossa vida, de estar mais aptos a lidar com mudanças, né? E de entender aquilo que realmente tem importância. Claro que o ambiente de vocês é lindo, eu conheço a sede, né? Tem uma vista maravilhosa, é muito agradável estar aí. Mas na impossibilidade, né? Importante é que os trabalhos continuem. Vamos falar dos trabalhos de vocês, então, o que vocês realmente fazem, né, Felipe? Fala um pouquinho pra gente como é que tá o clima
na equipe, entre os assessores de investimento, porque a gente vê a bolsa aí em queda, né? Em queda fortíssima, né? É um momento único na história. E como é que está sendo para vocês administrar as tensões, as ansiedades dos clientes? E também, se tu quiser já aproveitar e falar um pouquinho da leve subida que a gente observou ontem. Perfeito, O que esperamos aí para as próximas semanas? perfeito. Vamos lá. Normalmente, o que a gente tem conversado e uma coisa que a gente sempre conversou com os clientes desde que eu estou na bolsa, desde que eu estou no mercado financeiro. Ter bolsa de valores, é necessário que a gente entenda que é que nem um remédio, Carol, né? Uhum. Quando que um remédio se torna um veneno? Quando eu tomo demais, né? Bolsa de valores, se tu respeitar o teu perfil, ele funciona da mesma maneira. Quem tem a quantidade certa de investimento na bolsa de valores, está vendo esse momento muito como uma oportunidade. Por quê? Uhum. Tem algumas empresas que estão sendo negociadas na bolsa de valores hoje que estão negociando na bolsa mais um valor menor do que se elas fechassem as portas hoje e não produzissem mais nada e devolvessem o dinheiro para os seus cotistas, para os seus acionistas. Ou seja, é como se uma empresa nunca mais fosse produzir, nunca Uhum. mais fosse vender. Esse momento ele é propiciado porque a gente sabe que educação financeira é algo que não é comum no Brasil, né? Uhum. Falar sobre investimentos, falar sobre dinheiro, não é algo que nem eu nem tu tivemos no colégio. A gente foi colega, então eu posso falar isso, né? Ou seja, Conta que o pessoal vai ver que a gente é velho, Felipe. não falei que a gente é velho, eu falei que a gente era colega, só isso. E eu tô rindo também Então, porque o pessoal não para de te elogiar, que melhor assessor de investimentos, xerifão, tu é bem popular, né? eu tenho muito amigo. Mas vamos lá. Tu acha a oferta tão oportuna desse valor, esse valor tão interessante, porque, no geral, a população brasileira não tem conhecimento, tá aterrorizada, é isso? E tá As saindo. pessoas, o que acontece? Muitas pessoas compram bolsa de valores porque ela está subindo, certo? Elas Uhum, não entendem, elas não procuram entender o que elas estão fazendo. É aquela coisa, a empresa subiu 50% nos últimos 12 meses, então eu vou comprar, esperando que ela suba os próximos meses 50%. Só que isso uhum, não acontece sempre. Vão ter uhum, meses que vão ser positivos, vão ter meses que serão negativos. E aí, quando a uhum, bolsa, tu compra uma ação sem saber por que está comprando, certo? Quando ela cai, tu vende sem saber por que está vendendo. Então, mesmo uma empresa que vai sofrer pouco, não vai sofrer tanto com esse momento de crise, as empresas chegaram a cair 30%, 40%. Empresas que aumentaram o seu faturamento ou que permaneceram uhum, no mesmo faturamento que tinham. Ou seja, não faz, é um momento que a gente comenta assim, é pânico, né? As pessoas estão uhum. vendendo sem saber o que estão fazendo. Ou muitas Deve ser vezes, muito interessante para o profissional técnico perceber isso, né? Do quanto. Porque quando a gente está muito dentro de um segmento, eu falo isso como profissional da área da comunicação, a gente tem uma sensação que as coisas que a gente sabe são notórias, são de senso comum, são básicas, todo mundo tem essa percepção e não é. Então, esse deve ser um momento muito interessante para vocês, economistas e assessores de investimento, de ver isso acontecer e perceber de fato o quanto as pessoas ainda não sabem, né? Como investir em mercado de renda variável. É isso? tem isso, tu vê isso no teu dia a dia e tu vê isso muito pela questão da quantidade. Às vezes, a pessoa até pode ter ações na bolsa de valores, só que às vezes ela tem um valor muito maior do que ela deveria ter. É a Ou seja, questão da nem quantidade. de investidor dela ainda. Ela nem sabia o que estava fazendo. Ela comprou porque no passado subiu Uhum, e está vendendo porque está caindo. E às vezes é a quantidade que tu tem. Então, a pessoa, porque ela está uhum, vendo o seu patrimônio cair, ela tem muito na bolsa, aquele remédio se tornou um veneno e ela acaba se desfazendo dessas posições.
E aí tu vê algumas semanas aí no mês de março, mais de 10, 15% em um único dia, correto? E de maneira Uhum. generalizada, Uhum. todas as empresas. Então, quando tu tem um profissional que está do teu lado, que sabe o teu perfil, que sabe se bolsa se tu não pode ter, fazer o que tu pode fazer? Eu quero fazer proteção na minha carteira, eu quero cenário. Essa que é a diferença do técnico, de quem já lidou com Uhum. isso mais de uma vez. Eu estou na Uhum. Bolsa de Valores. A primeira vez que eu entrei na Bolsa de Valores, eu tinha 18 anos. Foi a Bolsa 450 lá em 2002. Ou seja, eu já estou pegando crise. E a gente Uhum. passar por isso sempre, né? A gente mora no Brasil, a gente está acostumado com volatilidade. A gente gosta de trazer um pouco disso para o nosso primeiro. Uhum. Respeito. De onde tu está falando? Da queda da bolsa. Tá. A queda da bolsa muitas vezes ela é formada por pessoas que não que estão vendendo sem saber porque estão vendendo. Muitas vezes empresas que não sofreram praticamente nada com essa crise e tem Uhum. empresas desse segmento. Uhum. E Não muitas vezes sofreram, Felipe, deixa eu te interromper aqui. Não sofreram nada, mas precisaram parar a atividade só por causa da pandemia. É isso que tu te referes? Não foi uma situação, é isso? Não foi de mercado, não foi que a empresa quebrou nem nada. Ela parou, diminuiu a atividade, a intensidade da sua atividade por causa da pandemia. E, ou seja, quando isso da pandemia for resolvido, ela vai voltar à plena atividade. na realidade é melhor do que isso. Hum. Tem algumas empresas, alguns segmentos, correto, que produzem empresas de papel e celulose, Tá. correto? Uhum. Essas empresas elas são exportadoras, Uhum. correto? Elas Uhum. utilizam pouca mão de obra e muita intensidade de capital em Uhum. maquinário. E Uhum. tem um distanciamento social natural. No meio dessa pandemia, o preço do produto dessas empresas subiu, Uhum. correto? E nós tivemos ainda uma subida do dólar. Ou seja, Uhum. o faturamento dessas empresas não caiu. Uhum. E essas empresas, nesse momento de pandemia, tiveram quedas na casa de 30% no valor delas nas ações na Bolsa de Na Valores. bolsa. Ou seja, Banco dos investimentos. pessoas que estavam vendendo por qualquer motivo, estavam vendendo tudo, né? Então, assim, esse ponto ele é relevante. Quando tu vai fazer investimento na bolsa, saiba onde tu está investindo, saiba qual que é o percentual da tua carteira. E nesses momentos de pandemia, é aquilo que a gente sempre aprendeu, bolsa de valores, a gente compra quando está barato, a gente compra quando cai, né? Vou comprar bolsa de valores a 100 mil pontos, hoje ela está na casa de 80 mil pontos, né? Para se valorizar, vou. Mas, se eu estou olhando para as empresas, estou olhando que elas vão ter daqui a 5, 10 anos uma perspectiva de continuar crescendo, continuar gerando lucro, eu prefiro comprar essas empresas com um desconto de 20, 25%. Ou seja, agora. É muito mais interessante agora, para Uhum. quem nunca teve bolsa de valores, do que em fevereiro, pagando empresas mais caras. Tem Uhum. esse ponto ele é importante, Carol. Mas Até... assim, ó, reforço, tá? Tudo que eu tô falando aqui não é recomendação de investimento, tá? Montar uma carteira de investimentos é que nem ir no nutricionista. Tu tem Uhum. que fazer uma avaliação do teu perfil, da tua necessidade, do teu biotipo, fazer todos os exames necessários, determinar quais são os teus objetivos, qual que é o teu comprometimento, qual que é o teu prazo, para a partir daí entender qual que é a tua necessidade de investimento. É que nem no nutricionista. Cada pessoa tem uma demanda diferente, uma necessidade diferente. Não existe uma receita de bolo, né? Uhum. Eu Esse acho ponto muito é bem legal. relevante, Carol. Isso eu acho muito legal isso, Felipe, que tu fala desde a primeira conversa que a gente teve
tu sempre falaste isso, e na época eu conhecia bem menos de mercado de capitais, e o brasileiro ele é imediatista, né? Ele quer uma dica rápida, ele quer uma imediata para ele sair fazendo. As pessoas não gostam muito de estudar, de mergulhar nos assuntos. E aí eu pensava, poxa, mas por que não dá a dica logo, né? E com o tempo, então, te acompanhando, acompanhando o teu trabalho, estudando sobre isso, eu pude compreender perfeitamente o porquê. E é muito legal isso que tu posicionas, né? Que para várias outras áreas é assim, a gente deveria buscar uma compreensão melhor antes de sair fazendo e parar de querer que as pessoas deem dica rápida para solucionar o problema que começam. Então é isso, né? Então procura alguém que conhece do assunto, entende um pouquinho, traça uma estratégia e depois realiza. Mas nesse meio, só para pontuar, tá? Você falou um termo bem interessante, que eu estou bem interessada em escutar mais sobre isso, acho que as pessoas também, que é investir com proteção. O que é isso? O que tu pode falar agora para a gente entender um pouquinho melhor do que se trata isso? O das 11 era super tranquilo uma vez. Agora, investimento com proteção, Felipe. O que tu pode falar para a gente sobre isso, assim? Que é prudente e que tu possa falar e que é importante para a gente saber. A coisa mais importante para se entender em relação a investimentos em bolsa de valores é que bolsa de valores normalmente conhece ela como comprar barato, vender caro, né? Compro num preço, sobe eu vendo. Normalmente as pessoas conhecem esse mecanismo, correto? O mercado financeiro ele é muito complexo, ele é muito grande. E quando a gente fala em comprar empresas, comprar bolsa de valores, existem mecanismos financeiros que te protegem tal qual como um seguro de carro que tu adquire quando tu compra o teu carro, correto? Esses mecanismos, eles existem há centenas de anos e eles são chamados de opções. Esse é um exemplo. Existem outros, mas esses mecanismos eles funcionam, eles surgiram principalmente para proteger os investidores que possuem ações, que muitas eles que possuem ações, principalmente. Eles surgiram para de pessoas que possuíam desculpa, tive que desconectar aqui, que possuíam commodities. Só porque eu garantia um preço independente de onde o mercado fosse. O que eu quero dizer com isso? Tu compra, certo? A um preço de R$ 15. Ao mesmo tempo que tu compra essa ação, tu faz o seguinte, tu compra um direito de vender essa ação por R$ 15. Esse tipo de mecanismo existe no mercado financeiro, onde tu protege a tua posição independente de onde o mercado vá. Esse ponto ele é bem legal. E todas as ações podem ser compradas com proteção ou não? Depende do valor, depende da ação, qual é o que comentou então sobre a questão da proteção, né? Que são as maiores empresas comercializadas na bolsa que tem essa possibilidade. E eu queria saber um pouquinho agora sobre o viés psicológico do investidor. Então, tu explicou pra gente já que essa queda da bolsa ela é mais um fenômeno do comportamento dos investidores do que um problema das empresas em si, né? E tem muito do eu sempre fiz isso, né, no investidor brasileiro. Ele é muito tradicional, não é tão bem informado e acaba investindo, a gente conversava essa semana, tudo em moeda nacional. Existem outras possibilidades, né? Existem. Primeiro ponto que é importante reforçar, a maior proteção que tu pode ter em uma carteira de investimentos se chama diversificação, né? É tu ter uma carteira composta por diversos ativos, diversos segmentos, com diversas classes de remuneração diferentes. Mas por que o investidor brasileiro nunca fez isso? É culpa do investidor? Primeiro, não é culpa dele.
vamos lá, quais são os principais fatores que fizeram com que as pessoas sempre fizessem investimentos da maneira tradicional? Hum, Primeiro, educação financeira é algo que a gente não é tão forte tanto no colégio, faculdade e na família. Segundo, é quase um ah, tabu para muitas famílias falar disso, né? as pessoas muitas vezes confundem falar de investimentos com falar de investir com dinheiro. E falar de dinheiro muitas vezes é um tabu, né? Então falar de investimentos acaba entrando nesse meio, sendo que é algo diferente. Investimento está ligado a planejamentos, a sonhos, a objetivos, a coisas que tu quer, Estratégia. estratégias. É diferente de falar de dinheiro, né? E por que o brasileiro também fez isso? Porque ele não precisava estudar sobre investimentos. Ele pegava o recurso dele, colocava em qualquer aplicação financeira tradicional, fosse Uhum, poupança, fosse uma previdência privada, e ele uhum, ganhava uma remuneração muito alta. Só para te uhum. dar uma ideia, em 99, a taxa de juros brasileira chegou a 45% no ano. Uhum. Para que eu vou estudar sobre investimentos se eu botei 100 mil reais em financeira segura e que eu posso resgatar de hoje para amanhã e que eu ganho 45 mil reais no ano? Para que eu vou estudar investimentos? Ou seja, o Brasil do mundo é maior. Uhum. E toda vez que a gente tinha uma crise no Brasil que afetava os investimentos de maneira geral, as imóveis, que afetava tudo de maneira geral, o que a gente fazia? A gente corria para a renda fixa, correto? E Uhum. dessa vez agora, é o investidor que ele precisa para correr porque a taxa de juros está caindo. E o brasileiro, diferentemente do investidor, mesmo, vamos pegar aqui os nossos vizinhos do Chile, correto? Uhum. Uhum. O brasileiro, ele reclama de investimentos, mas ele tem 98% dos seus investimentos no Brasil, na média. Alguns têm mais, alguns têm menos, mas em média 98% do patrimônio dos brasileiros está investido no Brasil. Os chilenos Uhum. têm 40% dos seus investimentos fora do Brasil. Os Uhum. norte-americanos têm, em média, de 50% dos seus investimentos fora dos Estados Unidos. Ou seja, essa realidade do juro, ela sempre fez com que nós deixássemos o nosso dinheiro no... Eu ouvi até a parte que tu dava os exemplos dos chilenos, dos norte-americanos, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, se o norte-americano investe fora do país, né? Eles que têm a moeda, uma das moedas mais fortes, explica pra mim, eu sou bem leiga, tá? Mas eu acredito que muita gente, assim como eu, também o é. Investir fora do país não quer dizer necessariamente investir em moeda estrangeira, quer dizer investir em empresas internacionais. Esclarece pra gente, por favor. Bacana. Essa pergunta é muito importante. Muita gente tem essa dúvida de que se eu estou investindo em fora do Brasil, a cotação do dólar também influencia nos meus investimentos, né? Uhum, Isso pode acontecer se tu quiser um investimento que esteja atrelado à bolsa norte-americana, por exemplo, mais dólar. Mas da mesma maneira, tu pode investir em empresas nos Estados Unidos sem o risco cambial. Isso pode ser. Ou seja, eu acredito que, vamos dar um exemplo, tá? A Carol acredita que o dólar vai cair. Ou seja, eu não quero ter um investimento que esteja atrelado ao dólar, certo? Mas uhum, eu acredito que a bolsa norte-americana vai subir. Então, o que eu faço? Eu invisto em um fundo de investimentos que
compre bolsa do dólar. Tu cana. Tu pode fazer um investimento em um fundo de investimentos internacional para renda fixa internacional, que vai fazer Então, a investimento em alternativa são os bolsas fundos. globais. Eu acho que o áudio caiu de novo. Tá ali. Felipe, olha só. Tu me ouve? Não. Mas eu vou registrar aqui. Conosco e a gente está com a dificuldade de manter a rede, né? A gente acha que é por uma grande demanda da rede do outro lado ou aqui. Mas a gente viu que o assunto é muito interessante, difícil exaurir, dificilmente a gente vai conseguir falar sobre tudo numa conversa. Mas foi muito legal ter esse contato contigo, Felipe, hoje. A gente vai remarcar um horário, eu acho que no final de semana, que vai ser mais tranquilo para todos, para a gente poder falar sobre tudo isso, sobre possibilidade o fenômeno do que está acontecendo na Bolsa de Valores agora, por que o mercado brasileiro está tendo essa reação, sendo que as empresas são sólidas, né? O que pode acontecer na Bolsa assim que for descoberta a vacina e no pós-pandemia, como investir com proteção, como começar a investir em produtos em mercados externos, né? Não só em moeda, mas em empresas do exterior. Então, tem muita coisa para a gente falar. Tem muita coisa legal. E eu vou remarcar, o Felipe aqui já está no WhatsApp aqui me sugerindo para a gente fazer isso no horário não comercial. E aí a gente vai compartilhar os melhores momentos dessa conversa também no IGTV, no Stories. A gente vai ter outras conversas como essa com o Felipe. Tá bom, pessoal? Obrigada por quem... O Felipe está pedindo para entrar aqui, quero ver se ele consegue dar um tchau. Felipe, eu fiquei só provocando para a nossa próxima conversa. A gente vai ter que falar de novo. Não sei se tu conseguiu ouvir o que eu falava. A gente vai ter que falar de novo, até porque a melhor parte do que a gente programou ficou para a segunda parte, o encerramento ali, né? Mas, assim, pessoal, dica não, né? Recomendação principal, respeitem o perfil do investidor. Existem inúmeras ferramentas de investimento. Cada vez mais o brasileiro precisa se inteirar mais de como proteger o seu recurso. Até porque a gente estuda muito, a gente trabalha muito, a gente é um dos povos que mais pagam impostos. Ou seja, todo esse recurso que a gente conseguiu guardar, é importante que a gente consiga investir da melhor maneira, respeitando o perfil de cada um, certo? Não aceitem formas de bolo prontas, não aceitem dicas prontas. Às vezes, com certeza, o meu perfil não é igual ao perfil da Carol, não é igual ao perfil de ninguém. Então, esse ponto ele é o mais importante. E outra, informação é válido, mas saber filtrar a informação é tão válido quanto ter a informação. Então, esses pontos são alguns que eu gostaria de deixar aqui e, com certeza, a gente tem bastante assunto para trazer para as pessoas numa segunda conversa que, com certeza, a gente vai fazer. Vamos marcar, sim. O que eu queria dizer também, Felipe, é que a era da comunicação e agora, né, da vida digital que vai ficar sendo a nossa vida normal, né? Ela está exigindo esse reposicionamento das boas fontes. E eu quero te agradecer por isso, quero te parabenizar, porque a gente vê que a internet foi tomada, os ambientes virtuais foram tomados primeiro por muitas pessoas que às vezes não têm um projeto, estão ali só de lazer, ou também não são tão qualificadas para comunicar sobre alguns assuntos, como o mercado de capitais, né? Então a gente vê muito conteúdo, né? A terra de ninguém. Tem muito conteúdo e muitas vezes de fontes não tão qualificadas. Então eu acho muito legal quando uma fonte qualificada como você se dispõe a se expor, a falar sobre o assunto, a se disponibilizar, a ser fonte, né? Eu acho que essa é uma missão muito nobre, muito importante. Muito obrigada por me deixar participar também desse processo. E é isso que eu acho que fica aqui o recado. Além de tudo que a gente falou de mercado de capitais, né?
para que você procure informação sobre esse assunto, para que você cuide do seu recurso, do seu dinheiro, né? A gente tem que falar disso, para que a gente também, você que é uma fonte qualificada, posicione-se, venha para a internet, né? Mostrar que você existe e poder servir as pessoas dessa forma também, né, Felipe? Com informação. Informação também é vida, né? E